Olá a todos, hoje vamos resolver um mini teste da matéria do 6º ano, áreas e perímetros de círculos. Começo por ler a primeira questão. O perímetro de um círculo determina-se multiplicando o raio pelo raio, o diâmetro pelo valor de π, ou opção C, o raio pelo valor de π. Bem, antes de começar a dar a resposta, vou começar por escrever em linguagem matemática cada uma das afirmações. Então, no caso de ser a resposta A, o perímetro seria igual à multiplicação do raio pelo raio. Se recordam das potências, a multiplicação de duas potências que tenham a mesma base, nós o que é que fazemos? Damos a mesma base e somamos os expoentes. E neste caso o perímetro seria raio ao quadrado. Mas reparem, nós sabemos que há uma relação entre o perímetro de qualquer círculo e o seu diâmetro, e sabemos que o perímetro a dividir pelo diâmetro de qualquer círculo dá π. Como aqui não aparece o π, esta opção estaria excluída. Depois temos a linha B, que diz o diâmetro pelo valor de π e a C, o raio pelo valor de π. Vamos então agora escrever em linguagem matemática. Portanto, o diâmetro vou representar pela letra D e o valor de π vou escrever em valor exato π. E vou também escrever a opção C em linguagem matemática. Ficava o raio representado pela letra R e π em valor exato ficava π. Então, reparem, entre estas duas, se vocês recordam da teoria, a teoria diz-nos que o perímetro de um círculo é dado pelo diâmetro vezes π. E não é difícil vocês entenderem isto, porque reparem, se eu há pouco disse-vos que se fizermos a divisão, por exemplo, eu tenho um círculo, não é? Eu tenho um círculo qualquer, tenho aqui este círculo, depois vou ter uma ampliação seria este aqui, num círculo maior, e tenho, por exemplo, estou a pensar no diâmetro deste. O diâmetro, lembrem-se, é a maior corda do círculo, que é este segmento que passa pelo centro, então vai ser o maior comprimento. Portanto, estou aqui a pensar neste diâmetro, estava a pensar neste diâmetro aqui, pode ser que este é o diâmetro do círculo A, este é o A, e tinha aqui o círculo B. Aqui tenho este diâmetro. Há uma relação entre o perímetro de um círculo e o seu diâmetro, que é, se vocês medirem o perímetro de um círculo qualquer, se vocês medirem o perímetro de um círculo qualquer e dividirem pelo seu diâmetro, vai dar sempre o tal número π. Há esta relação aqui sempre. Então pronto, daqui nós induzimos que o perímetro do círculo é o diâmetro vezes π. Facilmente deduzimos isto. A partir desta relação, o perímetro é dado por aquilo. Então recordem que o perímetro do círculo é dado pelo diâmetro vezes π. Portanto, a opção de resposta seria a opção B. Agora, esta é a única forma que pode aparecer o cálculo do perímetro? Não. Se nos dão o diâmetro, nós podemos dizer que o perímetro do círculo vai ser igual à multiplicação do diâmetro pelo π. Mas se no enunciado nos derem o raio, nós também estamos em condições de calcular o perímetro do círculo. E porquê? Porque nós sabemos que há uma relação entre o diâmetro e o raio. O diâmetro, como expliquei há pouco, é a maior corda do círculo. Vai ser a maior corda, portanto vai ser este segmento que passa pelo centro e vai de uma, diga-se assim, de uma extremidade à outra. E o que é este diâmetro em relação ao raio? Se recordam, o raio vai ser metade. Portanto, o raio vai ser só esta metade aqui. Então, sabemos o quê? Que o diâmetro é o dobro do raio. Pelo que a fórmula para calcular o perímetro do círculo também pode ser dada por 2 vezes o raio vezes o π.
Podemos então escrever isso também pela propriedade comutativa da multiplicação, 2 vezes π vezes raio. A opção C não poderia ser, porque o perímetro teria só como a multiplicação do raio por π, e então escolhemos essa opção. Para estar correta, tínhamos que multiplicar aqui por 2. Pronto, assim já ficava correta também. Então, em resumo, para acharmos o perímetro de um círculo, temos que ler o que é que nos estão a dar no enunciado. Se nos estiverem a dar o diâmetro, ok, estamos a falar então deste comprimento todo. E então vamos aplicar a primeira fórmula, porque nos estão a dar, portanto, o diâmetro. Se me estão a dar o raio, vou usar a segunda fórmula, que diz que é o dobro de π vezes o raio. Passo agora a ler a questão 2, que diz: qual é o perímetro de um círculo se o seu raio for 2? Então reparem, nesta segunda linha estão a relacionar o perímetro com o raio. E qual dessas fórmulas que vimos anteriormente é que vai relacionar o perímetro do círculo com o seu raio? Bem, a primeira seria o diâmetro com o perímetro do círculo, então só poderia ser a segunda. Seria então esta aqui. Então, a fórmula que vamos usar aqui para calcular o perímetro vai ser perímetro do círculo igual a 2π raio. Portanto, podemos por aqui. Reparem que agora já estou a escrever sem o vezes, porque podemos omitir aqui estas multiplicações. Podem desaparecer, e então quando tenho aqui os números encostados, por exemplo, o 2 está encostado ao π, o π está encostado ao raio, quer dizer que eles estão a multiplicar. É só uma questão de simplificar a escrita matemática. Podemos então usar esta fórmula aqui. Qual é que vai ser o R? O R dizem-nos aqui, até já pus aqui em negrito, que o raio vai ser 2 cm. Então o perímetro do círculo vai ficar igual a 2 vezes. Reparem numa coisa, o π, estão-nos aqui, não li há pouco, mas o π está a ser utilizado como valor aproximado. Ou seja, querem que nós aproximemos o π a 3,14. Portanto, que aproximemos às centésimas. Então, vamos dizer aqui que o π vai ser aproximado a 3,14. 2 vezes 3,14 vai dar, portanto... falta o raio também. Deixa-me só corrigir aqui. Falta também multiplicar pelo raio, porque a fórmula é 2 vezes π vezes o raio. Portanto, o π é 3,14 vezes o raio, que é 2. Isto é o mesmo pela propriedade comutativa ter 2 vezes 2 vezes 3,14, só comutei fatores. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3,14. Isto vai dar 6, 5, 12,56 centímetros. O que nos vai dar a opção de resposta D. A questão 3. Pedem-nos para calcular o perímetro em centímetros do seguinte círculo. E mais uma vez para tomar π como valor aproximado a 3,14. Portanto, reparem que desta vez estão-nos a dar uma figura. E é muito importante nós conseguirmos olhar aqui para este círculo e percebermos o que é que... É bom saber o que é que quer então dizer esta parte aqui, este segmento aqui. E então nós conseguimos já dizer que, como isto aqui é metade deste comprimento todo, que é o que este comprimento todo é a maior corda da circunferência, o diâmetro, portanto, metade do diâmetro é o raio. Então o que nos estão aqui a dar, na verdade, é o raio. Então esta metade aqui, vai até ao centro, é o raio. E pedem-nos o perímetro. Aquilo que vimos anteriormente, qual daquelas duas fórmulas é que relaciona diretamente o perímetro do círculo com o seu raio? Vamos lá relembrar. O
perímetro do círculo com o seu raio é esta segunda fórmula aqui, que diz que o perímetro do círculo é o dobro de π pelo raio. Então vamos então começar por escrever isso. Com o perímetro do círculo, então iria ser 2 vezes π vezes o raio. Agora, o raio, qual é o valor do raio? Deixem-me só escrever aqui de lado. Portanto, o raio vai ser igual a quanto? O raio vai ser 3 cm. E vamos usar o π como valor aproximado às centésimas 3,14. Agora então, tudo o que temos de fazer é substituir na nossa fórmula o valor do raio. E assim ficamos com 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio, que é 3. Isto é o mesmo que termos o quê? 2 vezes 3 vezes 3,14, que é 6 vezes 3,14, e portanto isto vai dar 18,84 centímetros. E este então era o valor do perímetro deste círculo. Portanto, só recapitulando o que fizemos, começámos por observar a figura e ver que nos estavam a dar o raio, ou seja, a metade do diâmetro, a metade desta maior corda é que passa no centro. Então, estavam-nos a dar o raio, fomos então utilizar uma fórmula que relaciona diretamente o raio com o perímetro do círculo, que é esta fórmula que aqui está. E depois disso aplicámos a fórmula aos valores, portanto, quando o raio era 3 cm, e esta aproximação deu-nos isto. Há mais uma coisa, se aqui é uma aproximação, vocês aqui não estão a trabalhar em valor exato, então podem aqui aproximar. Dado que isto é uma aproximação, podem usar aqui o valor do aproximado. Pronto. Avançando para o exercício, para a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: calcula o diâmetro em centímetros de um círculo cujo perímetro é 31,4. Portanto, reparem que aparece aqui o diâmetro, aparece aqui o perímetro, e nós conhecemos uma fórmula que relaciona o diâmetro com o perímetro. Vamos lá relembrar. Daquelas duas fórmulas que comecei por escrever, se forem a ver, a primeira relaciona o quê? O perímetro do círculo com o seu diâmetro. E então a fórmula diz que o perímetro do círculo, portanto o perímetro do círculo pode ser obtido multiplicando o diâmetro por π. Esta fórmula diz-nos isso. E então o enunciado desta vez quer descobrir o valor do diâmetro. Portanto, eu quero descobrir então o valor do D. Também sei outra coisa. Sei que o perímetro deste círculo que me estão a falar no enunciado, neste caso concreto, este perímetro é 31,4 centímetros. Então reparem, se eu agora substituísse aqui no valor, na fórmula, ficava com 31,4 igual a diâmetro vezes o π, uma vez mais, está a ser aproximado a quanto? A 3,14. A 3,14. Então reparem, que número é que eu tenho que multiplicar? Quero descobrir o valor do diâmetro. Pensem só assim. Que número é que eu tenho que multiplicar a 3,14 para obter 31,4? E vocês vão rapidamente descobrir. Ok, há um número que quando eu multiplico 3,14 ao valor do diâmetro, vai me dar 31,4. Como é que eu sei qual é esse número? Eu faço então a operação inversa.
faça a operação inversa da multiplicação para saber qual é o valor inicial. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Portanto, aqui vamos dividir por 3,14. Ou seja, o valor do D vai ser quanto? O valor do D vamos obter fazendo esta divisão aqui. Portanto, vamos fazer 31,4 a dividir por 3,14. Deixem-me só aqui ver quanto é que isto está a dar. Aqui na calculadora isto deu 10 centímetros. Pronto, isto vai dar 10 centímetros, que é o valor do diâmetro. Então, a resposta aqui era 10 centímetros. Então, número 5, que nos diz o seguinte. Qual é a medida do lado do quadrado? Bom, aqui, à semelhança do que aconteceu no exercício anterior, é importante vocês perceberem logo o que é que vos estão a dar na figura. E o que nos estão a dar aqui neste caso é o valor do raio. Portanto, estão-nos a dar a metade do diâmetro, a metade da maior corda do círculo. Então estão-nos a dar aqui o raio. Estão a dizer então que o raio neste caso é 3. E reparem, o raio vai ser o quê? O raio vai ser basicamente esta distância que vai do centro até à circunferência. Pronto, até a esta linha aqui azul está muito atracejada, esta fronteira aqui. Então, por exemplo, aqui também é um raio. Isto seria outro raio. E também iria valer 3. E daqui a aqui também é um raio. Também 3 centímetros. O que querem descobrir, no caso deste exercício, é o valor do lado. Querem, portanto, descobrir o lado do quadrado. Então, o que eu tenho que descobrir é só este valor aqui. Só tenho que descobrir, então, este valor aqui. Reparem que portanto, esta metade aqui, já vimos que é o raio, que é a metade do diâmetro. Mas o lado do quadrado vai coincidir exatamente com o quê? Com o diâmetro do círculo. Ou seja, vai coincidir com este comprimento todo. Este comprimento todo é quanto? É o diâmetro. Então não é verdade que o diâmetro é o dobro do raio? Se o raio aqui é 3, e nós sabemos que em qualquer círculo o diâmetro é o dobro do raio, então vamos ter que o diâmetro vai ser 2 vezes 3, vai ser 6. Portanto, este comprimento todo, que é o diâmetro, vai ser 6. O lado vai ser 6. O quadrado tem os lados todos iguais, aqui também vai ser 6, o que nos leva à opção de resposta. Portanto, à opção de resposta D. Podiam também ter calculado logo, então, que o lado iria ser o dobro do raio e então o dobro de 3, que nos vai dar os 6 centímetros. A questão número 6 diz o seguinte. A área de um círculo determina-se multiplicando. Opção A, o raio pelo valor de π. Opção B, o diâmetro pelo valor de π. Opção C, o quadrado do raio pelo valor de π. Vamos começar por traduzir isto para a linguagem matemática. Então, no primeiro caso, teríamos que a área seria dada pela multiplicação do raio pelo valor de π. No segundo, a opção B seria a multiplicação do diâmetro pelo valor de π. E na opção C, o quadrado do raio. Portanto, o quadrado do raio pelo valor de π. Se vocês aqui se recordarem, elas são um bocadinho parecidas. Mas se recordarem da fórmula da área que viram na teoria, nos vossos livros, basicamente tínhamos lá sempre o R e nunca nos aparece o D. Portanto, aparece lá qualquer coisa, vezes o raio, então a opção B estava excluída. E a fórmula que vos aparece lá no livro é a área do círculo igual a π vezes o raio ao quadrado. Pelo que a opção de resposta seria aqui a C.
Agora na linha número 7. A questão 7 diz o seguinte: observa círculos. Temos aqui dois círculos, o círculo A e temos também o círculo B. No círculo A estão-nos a dar, reparem, esta metade só do comprimento que vai do centro até a um ponto da circunferência. Esse comprimento é o raio. Portanto, aqui estão-nos a dar o raio. E aqui estão-nos a dar um ponto de circunferência que vai a outro ponto, a outra extremidade e passa pelo centro. Então este é o maior comprimento que temos. E esse maior comprimento chamamos de diâmetro. Então aqui estão-nos a dar o diâmetro. Considera 3,14 como o valor de π e calcula as suas áreas. A área do círculo foi o que nós vimos anteriormente. Recordam que é, portanto, a área para qualquer círculo nós temos que é dada pela multiplicação de π pelo raio ao quadrado. Não se esqueçam disto. Muito importante, é pelo raio ao quadrado. Não é só pelo raio, é pelo raio ao quadrado. Então a área de um círculo é dada por isto. Agora, o π já nos estão a dizer para aproximarmos a 3,14. E nós estamos agora interessados em calcular primeiro a área do círculo mais pequenino, portanto do círculo A. Podemos então dizer que a área do A vai ser dada pelo π vezes o raio do círculo A ao quadrado. Qual é que é o raio do círculo A? O raio do círculo A, se observarmos, vemos que é 1 cm. Então vamos ficar com π vezes o raio ao quadrado, 1 ao quadrado, o que nos vai dar aproximadamente, vamos trabalhar em valor aproximado, o π aproximamos a 3,14 vezes 1, o que vai dar 3,14. E então a área aproximada vai ser 3,14 cm². Não se esqueçam da unidade de medida, cm². Agora vamos ver o quê? A área do círculo maior, do círculo B. A área do círculo B, uma vez mais, precisamos de recorrer aqui à aproximação e depois de ver qual é o raio. Qual é que será o raio do círculo B? Reparem que dão-nos o diâmetro. Dizem-nos que o diâmetro o diâmetro do círculo B, este aqui é o diâmetro do círculo B, deixem-me só apagar aqui esta parte. O diâmetro é dado por 4 cm. Mas como o diâmetro é o dobro do raio, então podemos dizer que o raio é metade do diâmetro. Então é metade de 4 vai dar 2 cm. Ou seja, o raio B vai ser igual a 2 cm. Então assim a área do círculo B é dada por π vezes o raio ao quadrado, o que é o mesmo que trabalharmos com 3,14 em valores aproximados vezes 4. Isto vai dar que a área do círculo B em valores aproximados é dada por 12,56 cm². Agora pedem-nos na 7.2 os seus perímetros. Deixem-me só aqui ver o tempo que está aqui neste momento. Ok, então os perímetros. O perímetro do círculo já tínhamos visto que até começámos por ver no início do vídeo que o perímetro do círculo vimos duas fórmulas, uma em que relacionava o perímetro com o raio do círculo, outra que relacionava o perímetro com o diâmetro. E o perímetro com o diâmetro era o diâmetro vezes π. Ou então teríamos outra que, dependendo da informação que nos dão no enunciado, se nos pedirem primeiro para achar o perímetro do círculo e dão-nos o raio, nós tínhamos 2 vezes π vezes raio.
que também não é difícil de ver de onde é que vem este 2 vezes π vezes raio, é porque a relação entre o diâmetro e o raio é que o diâmetro é o dobro do raio. E portanto aqui é só, se vocês substituírem aqui por 2r, vão ficar 2 vezes r vezes π, que chegam aqui a esta segunda fórmula. Então, o perímetro do A. O perímetro do A vai ser dado por... Reparem que no A estão-me a dar o valor do raio. Estão-me a dar o raio. E portanto vou escolher esta segunda fórmula. Quanto é que é o raio? O raio do círculo A é 1 cm. Então, substituindo na segunda fórmula, aqui nesta segunda fórmula, vamos ficar com... Portanto, vamos ficar aqui com 2 vezes 3,14 vezes o raio. Fazendo isto na calculadora, portanto, estou aqui a trabalhar em valores aproximados, isto ia dar aproximadamente, na 7.2, 6,28 cm. Agora vamos à figura B e vamos então estar interessados em calcular o perímetro do círculo B. O círculo B já nos estão a dar o diâmetro. Então esperem, se nos estão a dar o diâmetro, vamos ver que a primeira fórmula relaciona o diâmetro com o perímetro do círculo. Ora, o diâmetro é 4 cm e então o perímetro do círculo B vai ficar, portanto, diâmetro 4 vezes 3,14 e estamos a trabalhar em valores aproximados. Sim, deixa-me só também dizer aqui que o π está aproximado a 3,14. Também aqui podia ter dito isso, que o π é aproximado a 3,14. Portanto, vamos obter aqui o quê? 4 vezes 3,14, que nos vai dar aproximadamente, portanto, 6, 5, 12,56 cm na 7.2. 12,56. Havia outra forma de resolver este. Como vocês na linha 7.1, na linha anterior, desenvolveram com o intuito de achar a área, desenvolveram o raio para 2, vimos que então que o raio era 2, vocês poderiam voltar a usar esta fórmula aqui. Vamos só fazer rapidamente para ver que dava o mesmo resultado. Portanto, estou a dizer que o perímetro do B, se eu conheço o seu raio da linha anterior, que vimos que o raio do B era, olhem aqui, era 2 cm, então aqui ficamos usando a segunda fórmula, também poderia ser uma alternativa, 2 vezes π vezes o raio de B, que é 2. Isto vai-nos dar, isto vai-nos dar em valor aproximado 4 vezes 3,14. Isto aproximadamente seria, dava aqui 6, 4 vezes 1, aqui dava 5, dava 12,56 cm. Portanto, o mesmo resultado obtivemos nas duas linhas. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.